Olá pessoal, sejam bem-vindos à OMB. Essa aqui então é a tela de login do nosso painel administrativo. Você vai digitar o seu usuário e senha e vai clicar em acessar. Essa aqui é a tela do gerenciamento de contas. É a partir dela que você vai poder adicionar qualquer conta que você tiver do Mercado Livre. No meu caso, eu já tenho 3 contas aqui. A conta da OMB e 2 contas de teste de desenvolvimento. Para você adicionar uma nova conta, você vai clicar em adicionar, sincronizar conta no Mercado Livre. No meu caso, voltou para a própria tela de gerenciar contas, porque a conta que eu quero adicionar já está aqui. Porém, quando você adicionar a conta pela primeira vez, vai abrir uma tela do Mercado Livre e você vai conceder o acesso. Feito isso, conforme você for adicionando suas contas, lembrando sempre de navegadores diferentes, elas vão aparecer listadas aqui como aparecem para mim. Aqui eu consigo fazer o controle das minhas contas. Por exemplo, se eu quero remover uma conta, eu vou clicar em desvincular. Vou clicar só para exemplificar. Olha lá, eu tinha 3 contas, agora só tenho 2. Se eu quiser adicioná-la novamente, clico em adicionar sincronizar. E a conta volta para cá. Esse painel, ele, além de duplicar anúncios, ele dá algumas opções de gerenciamento também. Eu vou começar por aqui a explicação. Aqui, quando você vê nessa coluna funções, ele demonstra para mim o que cada conta está ativa como função para mim no sistema. No caso, quando eu estou visualizando aqui estatísticas, significa que se eu for em qualquer outro menu, eu vou ver informações sobre a conta que está com sessão ativa. Então, estatística significa que a sessão está ativa no navegador. Vou voltar aqui no gerenciar contas. Lembrando, por exemplo, se eu quiser ver aqui, ó, anúncios. Se eu quiser listar os anúncios dessa conta que está com a função estatísticas ativa, ele vai carregar para mim. Consigo ver aqui então todos os anúncios dessa minha conta. Como essa aqui é uma conta teste, esses anúncios são todos de teste. Se, por exemplo, eu receber uma pergunta nessa conta, eu posso vir aqui e clicar em perguntas. Eu posso responder pelo próprio sistema. Consigo ver aqui as perguntas anteriores e a pergunta atual que eu posso responder. Aqui no gerenciamento de contas, se eu quiser desativar a visualização de estatísticas, eu vou clicar aqui em finalizar a sessão. Então, a minha conta teste não tem mais função nenhuma ativa para ela, assim como a ML2 aqui também não tem. A OMB está com a função de duplicar anúncios ativos. Se eu quiser desativar, clico aqui, desativar, duplicar. Agora nenhuma das minhas contas está ativa. Supondo que eu queira fazer cópia de anúncio para apenas uma conta. Então venho aqui, clico em ativar, duplicar. Note que ele ativou a função de duplicar anúncios. E aqui está uma mensagem avisando que ele está publicando como ativo. Como assim? Supondo que eu tenho uma conta, eu quero colocar vários anúncios nela, só que eu não tenho estoque ainda. Eu só estou me preparando para isso. Então não é interessante você duplicar o anúncio, deixar ele ativo, porque você pode ter uma venda e ter problemas por não ter estoque. Então eu venho aqui e clico em publicar como pausado. Assim você vai duplicar todos os anúncios nessa conta como pausado. Se você tem 2 contas, por exemplo, que é o mesmo anúncio nas 2 contas, então eu venho aqui, clico em ativar, duplicar. Note que aqui também está publicando como pausado. Se eu quiser publicar como ativo em apenas uma conta, eu escolho a conta que eu quero. Por exemplo, se eu tenho uma OMB aqui, eu quero que só ela tenha os anúncios duplicados ativos. Então eu venho aqui e clico em publicar como ativo. Então, quando eu for para a tela de duplicar anúncios, na conta da OMB vai duplicar como anúncio como estando ativo e na conta de teste como pausado. Agora vamos ver isso na prática. Só que eu vou inverter a ordem aqui. Eu vou colocar publicar como pausado, porque essa conta aqui é a conta que eu uso para vendas. Então eu posso ter problemas em copiar anúncio.
e vou deixar apenas essa teste aqui como publicar ativo. Agora eu venho aqui no menu anúncios, clico em duplicar. Aqui tem alguns detalhes, que a API do Mercado Livre, no caso, ela retorna 1000 resultados por consulta, divididos em 20 páginas. Então tá dando aí 50 anúncios por página. Aqui, se eu for uma loja oficial, eu coloco meu nome aqui. No caso, eu não sou uma loja oficial ainda. Aqui eu posso fazer a busca pelo nome do produto, por exemplo, produto teste. Aqui eu vou achar alguns produtos testes. Esse produto teste geralmente são desenvolvedores e vendedores que possam apenas para testar algumas funções de sistemas. Eu posso também, por exemplo, clicar aqui e colocar vendedor do Mercado Livre. Agora, se eu colocar aqui o nome de um vendedor, por exemplo, o meu mesmo, OMB, eu clico em procurar anúncios. Vai listar para mim então todos os anúncios ativos da OMB. Olha lá, eu no momento tenho 24 anúncios ativos. E aqui estão os anúncios. São os anúncios dos meus próprios, do próprio sistema da OMB. Se eu vier aqui e clicar em ver descrição, eu consigo ver aqui então a descrição do meu anúncio. Posso clicar aqui e arrastar que aumenta a tela. Posso fazer alterações na descrição antes de duplicar o anúncio. Posso fazer alterações no título, no preço, a condição, se é novo ou usado. Posso colocar aqui a quantidade em estoque, escolher o plano, se é premium ou clássico, e a modalidade do frete. Pode ser pago pelo comprador, o grátis ou customizado. Customizado geralmente é quando você tem um serviço de entrega que não seja os próprios correios. Então, eu posso, por exemplo, se eu clicar aqui em publicar, ele vai perguntar se há uma questão de direitos autorais. Cuidado com os anúncios que contêm direitos autorais para você não ter problemas com o PPPI, que é relacionado à questão de propriedade industrial e direitos autorais. Cuidado com isso. Se por acaso você copiar um anúncio e, por exemplo, precise alterar as imagens, eu recomendo que você duplique como pausado e depois faça as alterações. Poderia duplicar apenas esse anúncio específico. Ou então, se eu quiser duplicar todos, eu venho aqui em cima no painel e aqui tem esse marcador, ó, selecionar todos. Aqui, ó, selecionei todos os anúncios da página. Se eu não quero selecionar todos, apenas alguns, eu desmarco aqui e ele desmarcou todos os anúncios. Aí eu venho e marco apenas os que eu quero duplicar. No meu caso, eu vou duplicar todos. Selecionei aqui, duplicar em massa. Se, por exemplo, eu quisesse alterar o título de todos esses anúncios aqui de uma vez só, para ficar o mesmo título, conforme eu digitar aqui, ó, o anúncio de todos eles vai ficar igual embaixo. No meu caso, eu vou colocar aqui produto teste. Para todos, porque no meu caso é apenas um teste. Eu estou copiando apenas para a conta de teste. Na hora de alterar o preço, eu posso fazer de forma individual ou então em massa. Aqui eu posso, por exemplo, alterar apenas a porcentagem. Supondo então, por exemplo, que você esteja copiando o anúncio de um concorrente. Você consegue fazer um preço melhor que o dele, por exemplo. Você vem aqui, você pode diminuir tanto em porcentagem, quanto diminuir em questão de valor real. Por exemplo, se eu pego o anúncio, no caso eu estou listando os meus próprios anúncios. Mas aqui, ó, o preço atual está R$19,90. Eu vou vir aqui e vou diminuir o modo bruto. Eu vou diminuir R$10 os anúncios. Olha lá, era 19, caiu para 9. Então todos os anúncios ficaram R$10 mais barato. Se eu zerar aqui, volta para o preço original.
Por exemplo, se eu quero apenas mexer na porcentagem, eu vou diminuir aqui, ó, diminuir em porcentagem. Eu vou diminuir em 50%. Olha lá, diminuiu 50%. O estoque, eu posso colocar o estoque para todos. No meu caso, eu vou definir como 1. Olha lá, conforme eu digito, ele acerta para todos o estoque 1. Se eu botar 10, todos ficam como 10. Vamos botar apenas 1. No caso do preço, eu vou jogar o preço lá no alto. Apenas mudar. Eu vou definir o preço aqui. Então todos vão ter o mesmo preço. Eu vou colocar R$5.000. Lembrando que é apenas um anúncio de teste. Vou até colocar aqui, a favor, não ofertar. Se bem que se alguém quiser ofertar R$5.000 um anúncio teste, eu até agradeço. A descrição, eu vou colocar uma descrição que vai valer para todos também. Descrição de produto teste. Todos ficaram com a mesma descrição. Quando que você vai usar essa ferramenta aqui? Para poder mexer em todos. Geralmente, quando você estiver listando o mesmo produto, mas que tiver algum tipo de variação. Por exemplo, roupa, por exemplo. Você vai pegar um determinado tipo de camisa, mas vão ter as variações. Ou kits, por exemplo, de produtos. O plano, no meu caso, eu vou colocar clássico, que é uma regra do Mercado Livre para anúncio teste. A condição eu vou colocar como novo. E agora, então, eu vou aqui duplicar em massa. Agora é só aguardar. É mais ou menos um anúncio por segundo. Chega a ser um pouco mais. Pronto. Então aqui os anúncios foram todos copiados. Eu tinha 24 anúncios na minha conta. Eu vou descendo aqui, eu vou ver o número de ordem deles. Ah, sim. Por que está aparecendo 48 aqui? Lembrando que eu estou copiando para duas contas, a conta OMB e a conta de teste. A minha configuração inicial foi a seguinte: na OMB vai ser duplicado como pausado, na conta de teste como ativo. Então vamos ver aqui na OMB, ó, vou clicar num dos anúncios. Aqui, ó, o anúncio foi duplicado, pausado. Então o anúncio ficou pausado na minha conta. Olha lá, ó. Produto teste, favor não ofertar, o valor de 5.000. A descrição de produto teste vai ver colocado. E aqui ele herda então as informações, as características do anúncio original. Então está funcionando corretamente, ó, anúncio pausado. Esse aqui é da OMB. Vou fechar. E vou ver aqui agora da conta teste. A conta teste eu publiquei na minha configuração como um anúncio ativo. Então aqui, o anúncio está ativo nas mesmas características. O título está da forma como a gente configurou, o preço de 5.000. Ele herdou aqui as características do anúncio original. E aqui é a descrição de produto teste. Então, funcionou da forma como a gente configurou. Vou fechar. Está aqui. Eu vou aproveitar que a gente está nessa tela. Aqui no caso copiou 48 vezes, porque foram 24 anúncios para duas contas. Eu falei que um pouco mais de um anúncio por segundo aqui, ó. Foram 48 anúncios e 36 segundos. Então tá mais ou menos nessa faixa aí. 48 dividido por 36. Tá vendo?
Então tá mais ou menos a cada 3 segundos copiam 4 anúncios no nosso sistema. Se por acaso algum dos anúncios der algum erro na hora de copiar, eu vou dar uma sugestão. Aqui nesse mais detalhes vai aparecer um botão para poder ver o log de erro. Se isso acontecer, eu recomendo que você clique no log para poder verificar qual foi o erro. Geralmente, o que caracteriza um erro? Geralmente acontece problema quando o anúncio que você está duplicando não está adequado com alguma regra do Mercado Livre. Outra situação é quando você está duplicando um anúncio de algum produto que tenha direitos autorais. Então pode ser que o Mercado Livre impeça que você consiga copiar. Clicando no log você vai conseguir identificar qual é o problema. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário nesse vídeo ou entrar em contato conosco pelo e-mail disponibilizado na compra, bem como o chat do Mercado Livre. Vou fechar aqui então. Aqui no menu você vai ver também que tem a opção de transferir anúncios. Esse transferir tem uma pequena diferença em relação ao duplicar. Eu até... ele me redirecionou para a página de gerenciar contas. Por que ele fez isso? Vamos lá. Se eu quero transferir um anúncio, eu vou partir da seguinte premissa. Eu tenho uma conta, eu tenho vários anúncios nessa minha conta, e quero fazer uma cópia desses anúncios para uma conta nova, ou uma outra conta que eu tenha, que é muito habitual um vendedor ter várias contas no Mercado Livre. Então, o que eu preciso? A primeira coisa, eu tenho que definir qual é a conta que vai doar esses anúncios. Para eu fazer isso, eu tenho que iniciar a sessão na conta que vai doar esses anúncios. Então, por exemplo, eu vou dizer que a conta que vai doar os anúncios é a conta da OMB. É a partir dessa conta aqui que eu vou pegar os anúncios e vou transferir para essas outras duas aqui. Exemplo. Então eu venho aqui no botão iniciar sessão da OMB. Pronto. Então, aqui estatísticas, duplicar anúncios. A conta então está ativa. Próximo passo. Eu quero transferir esses anúncios dessa conta para essas outras duas. Esse transferir, na verdade, é uma cópia que você está fazendo. Então, essa conta da OMB, ela não vai receber anúncio, ela só vai doar. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em desativar, duplicar. Pronto. Agora, eu quero que apenas essas duas contas aqui, número 2 e a número 3, recebam os anúncios. Essa aqui já está com a função de duplicar anúncios, está correto. Eu vou ativar o duplicar agora na conta número 3 aqui. Ativar duplicar. Então eu tenho essas duas contas aqui recebendo anúncios. E no caso da transferência, essa aqui é que vai estar doando. Que é a que está com a sessão ativa. Ok, então. O que eu vou definir agora? Eu quero que esses anúncios sejam publicados como ativos ou como pausados. Eu vou fazer a mesma coisa do teste anterior com o duplicar. Eu vou deixar uma conta recebendo o anúncio como ativo e outra como pausado. Vou definir então a ML2 aqui, como publicar como pausado. Então agora eu vou ter uma conta doando os anúncios, uma conta recebendo os anúncios como ativo e outra como pausado. Se eu quiser fazer as duas pausadas ou as duas ativas, posso fazer à vontade. Se eu quiser duplicar para apenas uma ou duplicar para 10 contas ao mesmo tempo, é só adicionar mais contas aqui. Ou pausar até você definir qual conta que você quer que receba o anúncio. A configuração aqui então já me permite usar a opção de transferir anúncio. Lembrando que para transferir o anúncio você tem sempre que ter uma conta com sessão ativa, que é a conta que vai doar esses anúncios. Aqui, a própria tela aqui me explica, no momento você tem duas contas ativas para duplicar anúncios, que são aquelas duas contas que vão receber os anúncios que a gente configurou. Aqui está me explicando o seguinte, a conta que está doando os anúncios é a conta da OMB. No momento você está copiando os anúncios da conta OMB. As contas listadas abaixo receberão os anúncios que você copiar. São as duas que eu configurei. Aqui tem uma explicação do que eu estou falando agora. Que, no caso, a diferença da página de transferir anúncios para a página de duplicar é básica.
é a seguinte: se você tiver uma conta com vários anúncios que estão pausados ou inativos, a página de transferir anúncio vai listar todos os anúncios da sua conta. Então aqui, todos os anúncios que são ativos e inativos da minha conta estão listados. Agora eu vou definir se eu quero copiar todos esses anúncios ou apenas alguns. Aqui está listando, eu tenho 270 anúncios, se eu não me engano, nessa conta. Então está listando todos os anúncios da OMB no meu caso. Aí, eu posso escolher duplicar todos, ou posso procurar conforme o produto que eu quero. No meu caso, eu quero só o que tiver produto teste no título. Essa página demora um pouco mais para carregar, porque ela está lidando direto com a API do Mercado Livre. Mas já carregou, também não chega a demorar. Eu estou descendo a página, então aqui listou para mim todos os produtos teste que estão na conta da OMB. São 4 páginas de produto teste. Então agora eu vou mandar duplicar esses anúncios. Eu vi aqui que tem um anúncio que alguns estão sem imagem. Talvez dê erro na hora de fazer a cópia. Vamos verificar aqui. Eu vou então copiar em massa. Agora é só aguardar que ele está fazendo um trabalho pra gente. Aqui. Então o sistema... Pronto, então o sistema concluiu a cópia de anúncio. Copiando sempre nessa ordem. Ó. Um anúncio para a conta teste, um anúncio para a conta ML2 teste também. Vou visualizar o anúncio. Então, ó, conforme a configuração, está copiando exatamente o que está no anúncio. Sendo que um vai ser ativo e o outro pausado. Então esse aqui é o ativo, esse aqui então é o pausado. Aqui, anúncio pausado. Então ele copiou todos os anúncios. Eu vou rolar a página aqui e vou ver se algum deu erro. Olha, todos foram copiados corretamente. Então olha só, foram 100 cópias. 50 anúncios ao todo, sendo uma cópia para cada uma das duas contas. Então foram 100 anúncios em 64 segundos. Vamos ver a nossa calculadora aqui. 100 dividido por 64 segundos. Olha só, o desempenho agora foi até melhor do que da cópia de anúncio, da página de duplicar anúncio. Foi mais ou menos um anúncio e meio a cada segundo. Se eu multiplicar aqui por 2, pode falar então que são 3 anúncios a cada 2 segundos. Então 25 anúncios a cada 16 segundos. Tá ótimo o nosso desempenho. Clique em fechar. Então, o primordial do sistema, que é duplicar e transferir o anúncio, é dessa forma que funciona. Em caso de dúvidas, eu peço por favor que deixem nos comentários que nós estamos trabalhando ainda nos vídeos, porque esse sistema ele é novo. Então, assim, a conclusão dele ocorreu no final de setembro para início de outubro. Então, é tudo novo ainda pra gente. Qualquer dúvida ou sugestão de funcionalidade, peço por favor que deixem nos comentários. Obrigado.